E aí, galera, eu tô aqui para mais um vídeo nesse canal e hoje um pouquinho mais reflexivo e vou estar analisando aqui algumas coisas que eu tenho pensado e sem mais delongas, o que eu tenho pensado é sobre liderança. E sobre liderança, pensando em liderança, eu tenho pensado qual é o líder que o tempo não apaga e quais são as características desse líder. Uma vez eu me peguei pensando qual seria o mundo perfeito ou o país perfeito. E eu fiz algumas perguntas, analisei e me fiz e tive alguns diálogos também com algumas pessoas, mas eu fiquei me perguntando qual é o país perfeito, né? Como seria um país perfeito? Aí eu obtive algumas respostas e o país perfeito é um país sem drogas, é um país com um país desenvolvido, um país que pensa nas próximas gerações, um país que cuida do meio ambiente, um país que não tem criminalidade, ou se existir alguma criminalidade é quase nula, um país onde não há corrupção, um país onde as pessoas tenham condições de viver, sejam elas em qualquer âmbito que elas estejam. E eu me fiz essa pergunta, analisei, tive algumas respostas e fiquei pensando, mas qual seria o líder para essa nação? E como ele agiria essa nação? Como seria o líder dessa nação? Porque para um país tão bom assim, que é praticamente utópico, era necessário que obtivesse um bom líder, alguém que possa liderar o povo de uma maneira homogênea ou de uma maneira excepcional, estudando um pouco a palavra de Deus, estudando um pouco também alguns livros, como esse aqui, o livro de Maquiavel, O Príncipe. Eu obtive algumas respostas, estudando a palavra de Deus também eu obtive algumas respostas, alguns exemplos, como por exemplo o rei, né, o rei Saul, que foi um rei obstinado, que só pensava nele mesmo, ou o rei Davi, que foi um excelente rei, mas também teve alguns problemas. E o livro de Maquiavel ele trata justamente de reis, de príncipes, né? Quando eu leio a Bíblia também fala sobre alguns reis, fala sobre alguns príncipes, alguns homens que estiveram à frente do povo, alguns juízes também que estiveram à frente do povo e que foram pessoas assim ímpar, né, na sua época, agindo de maneira praticamente positiva ali, de uma maneira que não tinha como a gente não falar. Tanto é que eles são citados até hoje e são lembrados até hoje, são honrados até hoje. No livro de Maquiavel ele cita Alexandre o Grande e alguns outros reis e príncipes também. Na Bíblia a gente tem Saul, a gente tem Davi, a gente tem Salomão, a gente tem Manassés, a gente tem tantos outros reis também que foram reis assim excepcionais. Alguns tiveram alguns problemas ali. Manassés mesmo, ele foi um rei muito virado à idolatria, fez tudo que não era certo aos olhos de Deus, mas depois teve ali uma mudança, né? Então ele se transformou num rei bom, tirou os ídolos dos lugares, começou a adorar somente a Deus. Ele teve uma mudança ali genuína e transformadora, mas não é sobre isso que eu queria falar de algumas características do rei, ou para um rei, algumas características que são iguais, que são até parecidas, tanto na Bíblia como no livro de Maquiavel, mas que no final elas se opõem e quando a gente encontra ali um líder que é excepcional, e logo eu vou falar sobre ele, a gente tem ali o encontro desses dois pensamentos. E a primeira coisa que um rei, tanto a Bíblia diz como no livro de Maquiavel conta, um rei ele tem que ser uma pessoa sábia, ele tem que ser uma pessoa estratégica, ele tem que ser uma pessoa que ele não pensa somente nos pontos da vida dele e nos objetivos dele, e sim do povo, né? E aqui, só que aqui a gente tem um pequeno problema,
que é justamente o povo, porque tanto a Bíblia como o livro de Maquiavel trata do povo em si, de como eles eram. E aqui a Bíblia diz aqui, ó, no livro de Êxodo 32, no capítulo 9, diz assim, ó: Yahvé disse mais a Moisés: tenha observado este povo, eis que é um povo de dura cerviz, teimoso. Agora, portanto, deixa-me para que se inflame contra eles a minha ira e eu os consuma. Todavia, mais tarde farei de ti uma grande nação. Isso é Deus falando com Moisés, falando: olha, esse povo é um povo de uma dura cerviz. E é um povo obstinado, né? Deus fala: esse povo é um povo impossível, ao ponto de Deus falar assim: olha, eu vou eliminar esse povo aí, vou começar de você de novo, Moisés. Né? Eu não estou aguentando esse povo. Mas no livro de Maquiavel fala que o povo é volátil, o povo é volúvel, o povo é um povo que uma hora ama aquele que o lidera, mas que ao passo de acontecer alguma coisa, das suas coisas serem tomadas, do seu reino ir mal, eles não terem o que comer, eles odeiam aquele que está na liderança do povo, né? Engraçado que a gente olha para agora e a gente pensa nas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, né? Então, aqui no livro de Maquiavel, ele dita algumas coisas em que aquela pessoa que está como líder, ou príncipe, ou rei, ou está em uma posição alta, algumas características que ela deve observar. E você lê aqui que ele fala assim, ó: para que essa pessoa não se torne desprezível ao povo, ela precisa ter algumas características. Ela não pode ser uma pessoa volúvel, leviana, efeminada, pusilânime, irresoluto, e deve evitar esses obstáculos, como se fossem escolhos. Bem, são palavras difíceis aqui, mas a gente vai pincelando uma a uma e a gente vai conseguir entender. E para a gente começar a entender o que está sendo dito aqui, tanto na Bíblia como no livro aqui, o livro aqui ele usa uma palavra aqui chamada pusilânime. E eu fui procurar o que queria dizer essa palavra, a palavra pusilânime. O que realmente quer dizer essa palavra pusilânime? Quer dizer pessoa fraca. Como assim fraca? Não é fraca de força, é fraca de pensamento. É uma pessoa que não toma atitude, uma pessoa que vive em cima do muro, vamos dizer assim. E aqui também tem irresoluto, que é irresoluto também, é uma pessoa que não resolve nada, que não quer resolver nada, que está sempre ali, que não vai e também não volta, que não anda. E são essas duas palavras, elas estão aqui apenas para dizer que aquela pessoa que quer se tornar rei, príncipe, ou a pessoa que é um líder, ela não pode ser uma pessoa que não tem uma palavra firme. Se ela diz uma coisa, é exatamente aquilo que ela diz. E se ela não diz, se ela não disse aquilo, ela não diz. Então ela não pode ser uma pessoa oscilante. Justamente por causa do povo. Justamente por causa do povo. Por que por causa do povo? Porque o povo era um povo que era obstinado, oscilante, e se você, como rei ou como líder dessas pessoas, não tiver uma posição firme daquilo que está falando, logo o povo não vai ver em você força alguma. A Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pouca será a sua força. Porque justamente por isso parece que se juntam as duas coisas, exatamente por causa disso, porque nós temos que ser pessoas firmes. Uma vez que nós colocamos o nosso pé para dizer que vamos fazer algo, nós temos que fazer. A Bíblia mesmo diz, né, que a gente não deve oscilar, não deve pensar em dois senhores. Quando a gente vê a história de Elias, que é uma história inacreditável, Elias contra os profetas de Baal, qual foi a primeira coisa que depois que ele chamou o povo, ele disse: olha, se Deus é Deus, siga a Deus. Se Baal é Deus, siga Baal. Não fiquem oscilantes, não fiquem no meio do caminho. Ele disse ao povo, justamente porque o povo era o problema da situação. E parece que a gente não saiu desse tempo, porque justamente
os maiores problemas que nós enfrentamos, que pessoas enfrentam em sua liderança, é justamente o povo ou as pessoas que ele lidera. E é no meio do povo que acontece as divisões, as contendas, é no meio do povo que se levanta um outro rei, ainda tendo um rei governando, é no meio do povo que acontecem todas as coisas, as mazelas, porque o povo é oscilante. O povo é obstinado, o povo uma hora ama aquele que o lidera, outra hora detesta aquele que o lidera. Uma hora eles querem seguir e dão a vida por aquela pessoa que está liderando, e outra hora, ao primeiro vacilo, elas querem jogar aquela pessoa na fogueira e queimá-la, né? Todos essas pessoas que estavam como líderes, eles enfrentaram um povo e teve que enfrentar justamente o povo. Algumas pessoas eram contra a sua liderança, outras eram a favor. Saul, pense em um rei, você é um rei, e o povo grita: Davi matou, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 100 milhares, e você como um rei tem que ouvir aquilo. Então Saul passou por isso, ele não soube administrar os sentimentos, então ele deixou toda a ganância, todo o ódio, toda a inveja tomar conta dele. E é justamente uma das coisas aqui pelas quais no livro de Maquiavel, o príncipe, ele fala que o rei não pode ter, e o rei ele tem aqui que ser uma pessoa que saiba dirimir questões, ou seja, que saiba executar questões que elas não apareçam mais. A gente vê no livro, na Bíblia, Salomão tendo que lidar com um povo, aonde uma mulher traz ali uma questão muito crítica para ele, onde o filho dela é tomado por a outra mulher que estava dormindo junto com ela, que perdeu o filho, que o filho morreu, e Salomão ali tem que tomar uma decisão, e justamente se ele não tomasse uma decisão honesta e justa, naquele ponto, todo o povo ia olhar para ele e não ia sentir firmeza, né? É muito interessante. E o princípio de que eu comecei a falar era que qual é o líder que o tempo não apaga? Como ser um líder que o tempo não apaga? E a gente tem um exemplo maravilhoso que nós falamos dele, nós pregamos sobre ele, nós temos o nome dele em camisetas, em adesivos, em tudo quanto é coisa que possa imaginar. E o nome desse líder excepcional é Jesus Cristo. Sabemos que a liderança dele não acabou na cruz. Ele não foi apenas um líder momentâneo, como foi Malcolm X, apesar de nós lembrarmos dele. Talvez as gerações que virão jamais se lembrarão quem é Malcolm X, ou quem é Martin Luther King, ou quem é Mandela, mas Jesus Cristo é certeza que vão saber quem é esse ser humano. Isso se ele não voltar, porque ele voltando, ele vai tomar o lugar dele de glória, que já é dele, e vai tomar o trono. Não há outro líder, não há outro homem em que a gente possa tirar ensinamentos sobre liderança como Jesus. Jesus teve que lidar com o povo. Todo o caminho dele, ele teve que lidar com o povo obstinado, povo de coração duro. E como é difícil lidar com o povo. Você que talvez seja líder, você possa ter o mesmo pensamento que eu. O povo é difícil, meu irmão, minha irmã. O povo é difícil. E ao mesmo tempo que vos amam, vos odeiam. Ao mesmo tempo que querem o seu bem, também querem o seu mal. E como ser um líder em que as pessoas vão lhe admirar, mas não vão querer o seu mal ao mesmo tempo, né? Que no livro de Maquiavel a gente encontra aqui uma divergência muito grande com a palavra de Deus, porque ele diz aqui no livro que é melhor ser temido do que ser amado. Já Jesus, ele veio como um líder excepcional e todos o amam. E aqueles que não o amam também não o odeiam, porque sabem do grande papel que ele teve transformando o mundo, transformando as pessoas, ao ponto de que hoje nós temos um mundo
antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha era a sua liderança, tamanha eram os seus ensinamentos de amar ao próximo como a nós mesmos, de se entregar ao ponto de dar a sua própria vida por alguém que não merecia, como eu e você nós não merecemos. Mas a liderança de Jesus é a liderança que o tempo não apaga. Ele sim, ele é o maior exemplo que temos. É o maior, o melhor, o excepcional exemplo que temos. Se algum dia você estiver numa posição de liderança, você deve ter essa observância de olhar os ensinamentos de Jesus e tirar o máximo de coisas que você puder para utilizar para liderar o povo, as pessoas pelas quais você tem responsabilidade. Bom, é isso, né? Qual é o líder que o tempo não apaga? E esse líder é Jesus. E se você ficou até aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso, que Deus possa vos abençoar. Esta é uma mensagem um pouco longa, mas se você ficou até aqui, você entendeu bem aonde eu queria chegar. E que Deus abençoe. Até mais. Fui.